Oi, boa noite. Estamos aqui nos preparando para fazer uma live. Vamos ficar aqui com a gente para vocês assistir. Certo. Olá, boa Oi, noite. boa noite, Claudinha. Eu estava aqui, mulher, apanhando, tentando ver se dava certo aqui, porque eu estava enganchando aqui as coisas. Boa noite, né? Temos aqui uma pessoa. Boa noite, sejam bem-vindos. A nossa live hoje é sobre TDAH e autismo, um olhar de mães terapeutas. Travou aqui a imagem da Claudinha. E eu convidei aqui, vamos ver aqui se retorna. Voltou. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo Pronto. e vendo. Ah, que Ok, bom, agora. né? Aí, o nosso tema da live é TDAH e autismo, um olhar sobre mães terapeutas. E eu convidei aqui a Claudinha, que é mãe de 2 filhos que tem TDAH, né? E ela também é enfermeira, auriculoterapeuta, e ela utiliza a auriculoterapia para diminuir os sintomas, né? As queixas dos filhos dela, para melhorar o foco, a atenção. E eu convidei a Claudinha hoje para a gente falar um pouco sobre os pontos, né, e os benefícios que isso traz para os nossos filhos no dia a dia, para a nossa família, para a gente também, né, o cuidado nosso, né, da nossa jornada que é bem pesada e a gente precisa também relaxar, ficar mais tranquila. E assim, eu não sei você, Cláudia, mas eu faço autoaplicação em mim, né? Sim, E assim, dá super certo. E aí é uma técnica que todo mundo pode, sabendo da técnica, pode aplicar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da sua experiência sobre a auriculoterapia com seus filhos, na sua família. boa noite, Luciane. Lu, né? Que eu sempre chamo Lu. Boa noite a todos. Então, assim, eu agradeço o convite por partilhar aqui com vocês a minha experiência. Eu sou mãe de 3 filhos, 2 deles têm TDAH. Meu esposo também tem. Então, assim, eu convivo muito com, além da minha família, com outras pessoas também que têm TDAH. Eu sou enfermeira de formação, sou auriculoterapeuta. E desde que eu fiz a formação em auriculoterapia, eu aplico dentro da minha casa, sim, com a minha família, comigo mesma. E realmente, assim, os resultados são bem surpreendentes. É muito prazeroso, inclusive, poder partilhar essa experiência com outras famílias, com outras mães, que têm, assim, a auriculoterapia tem um potencial gigante e que a gente tem, sim, que aproveitar, tem que explorar. Você tem um curso, inclusive, né, Luciane, para formar, inclusive, para que as próprias mães possam aplicar nos seus filhos. E assim, é um recurso, é uma ferramenta muito rica, que não é sozinha, não a criança não vai deixar de tomar medicação, não vai deixar de fazer terapia, mas é uma ferramenta, é um recurso a mais que nós podemos utilizar. Ajuda, né? Que a mãe vai ter ali naqueles momentos, né, no dia a dia, para estar Isso. intensificando. Eu falando aqui da minha experiência, né, com a Beatriz. A Bia, no início, quando ela foi diagnosticada, que ela não dormia, 3 horas da manhã, às vezes a Bia estava querendo pular em casa, brincando, uma brincadeira imensa, intensa, que não se acabava nunca. E eu cansada, que eu dava plantão uma noite sim, outra não, e no outro dia eu estava exausta, 7 horas da noite, a minha cabeça já com enxaqueca, muito precisando dormir, e ela nada.
E aí ela, mesmo medicada, eu não conseguia ter esse objetivo com ela, né? Mesmo com a medicação. Na época, quando ela era pequenininha, menor, que ela ainda é pequena, né? Ela tomava Neuroptil. E aí, mesmo com o Neuroptil, ela não tinha um sono legal, ela não ficava bem. Ela só foi o primeiro dia que ela capotou, né, nos primeiros dias, e depois a medicação parecia que ela já tomava há anos e não fazia efeito. E o que veio fazer eu ter paz e questão de horário para ela dormir foi a auriculoterapia, que eu comecei a implementar a terapia na rotina todo dia para poder ver, e assim é surpreendente. De lá para cá só teve coisas boas, né? Então eu acho que é uma ferramenta muito interessante para os pais, todo mundo que tem essas crianças com esses transtornos do neurodesenvolvimento, de ter essa ferramenta, porque é super importante, realmente é ciência, faz efeito e precisam conhecer, né, Claudinha? Sim. E então, assim, no caso dos meus, é o TDAH, mas no caso de outras mães, com outros que têm filhos com outros transtornos, TEA, e que a irritabilidade é muito presente, a falta de concentração, né? A agitação. Muitas crianças têm problemas com o sono também, como você relatou da sua. E não só os nossos filhos, mas também nós, né, os cuidadores, que precisamos também desse apoio, e a auriculoterapia tem sido realmente um recurso rico e de fácil acesso, não custa caro, né? O custo Bem é acessível. acessível, né? Então, tudo isso faz com que a auriculoterapia seja uma escolha sempre, além de todas as outras terapias que são necessárias e que eles já fazem também. Né? E Claudinha, assim, qual foi assim uns dos pontos, alguma coisa assim na tua experiência que com os seus filhos te ajudou mais em relação ao TDAH mesmo? Qual foram assim uma coisa que você percebeu melhoria neles utilizando na rotina, esses os pontos que você utilizou que você sentiu melhora na questão do TDAH? Principalmente a questão da irritabilidade, que era assim, quando eu via que já estavam pilhados, mesmo usando a medicação, sendo o que fosse, eu sempre usava a auriculoterapia e via realmente resultados rápidos e efetivos. Interessante. E aí, gente, para quem não conhece a auriculoterapia, eu trouxe aqui minha plaquinha mostrar para vocês, né? A auriculoterapia uma técnica da medicina tradicional chinesa que a gente utiliza sementes de mostarda. A gente monta a nossa plaquinha. No curso que eu faço, eu ensino passo a passo de como montar a plaquinha, do que é necessário, né? Aí a gente mostra como você faz a placa, o qual material que precisa. É bem didático, bem fácil de utilizar, a linguagem super acessível. Qualquer pessoa vai saber fazer e aplicar de maneira fácil e simples, porque não só também, vou ter dificuldade com os pontos, não vai, porque também no curso eu mostro o mapa e eu dou os pontos que é necessário de um a um, informando, ó, aqui esse ponto é o ponto do psiquismo. E aí eu coloco as imagens com cada ponto e nomeando, dizendo para que serve, qual a utilização desse ponto. Então, é uma maneira super fácil, didática, que qualquer pessoa que faz o treinamento pode aprender e aplicar em casa. E aí nós temos vários pontos na orelha nós temos mais de 150 pontos na orelha que a gente pode estar trabalhando, né? No curso, os pontos que eu dou no curso é direcionado para a saúde mental, para os benefícios no autismo, no
TDAH, melhora da irritação, da agressividade, melhora do sono, melhora da ansiedade. Então, são pontos específicos que nessa parte emocional, nessa parte do TDAH, do autismo, a gente necessita bastante, porque é um curso para os pais que eu fiz, direcionado para o autismo, o TDAH e a saúde emocional da família. Né? Então eu coloco todos porque a mãe vai poder utilizar nela, vai poder utilizar no pai, vai poder utilizar nos filhos e todo mundo vai ser beneficiado na família com o uso da auriculoterapia e a melhora da saúde emocional, né? Sim, E a gente, deixa eu ver aqui. E aí a gente, eu queria que a Paulinha perguntar para a Claudinha, como ela também é auriculoterapeuta, para ela falar assim um pouco sobre o uso da auriculoterapia em crianças. Você teve algum problema utilizando nos seus filhos? Há alguma assim, resistência? Alguma coisa assim que você possa dar dica para quem for aplicar em casa? Questão de horário. Eu indico uma rotina, mas é sempre bom a gente ouvir a experiência de outra pessoa, né? Que já aplica também. sim. O fato de eu mesma poder aplicar foi bem interessante porque o que que acontece? Que acontecia geralmente. Hoje meus filhos já são adolescentes, mas eu faço auriculoterapia nele desde que são crianças. Que já faz um tempinho que eu sou auriculoterapeuta. Então, o que acontecia é que eles ficavam mexendo, às vezes tiravam os pontos, porque, para quem não conhece, mas essa plaquinha que a Luciana mostrou aí, Um vem os adesivo. adesivos, né, com as sementinhas. Um Então, cada adesivo. pontinho desse vai ficar grudado na orelha pelo adesivo, pelo micropóreo. E às É, vezes eles ficavam mexendo e arrancavam. Aí eu até brincava, eu disse, nossa, se eu fosse pagar para fazer em vocês, ia ser muito dinheiro, porque todo dia, às vezes, tira. tinha que repor algum ponto, né? Então, pelo fato de serem crianças, não entendem realmente a importância de deixar quietinho, e às vezes não controlam também, né? E, Porque eles têm e, muito essa questão, e até aí, da mais um impulsividade. motivo de ser importante do pai e da mãe receber esse treinamento, né? Com Porque certeza. né, vai ser acessível e toda vida que ele tirar, ele já vai estar ali com a plaquinha dele, com a pinça, ele já vai colocar novamente, não vai ter aquela coisa de pagar uma consulta para ir fazer a auriculoterapia e chegar em casa e vai tirar novamente, né? Com Porque ele certeza. é Então, treinado. isso é um fato que eu considero super importante, que os próprios pais sejam os aplicadores, né? E outra questão, eu não tinha o horário certo, mas geralmente era no final do dia, quando eu chegava do trabalho, que a gente estava junto, e que é um ponto positivo, é que era um momento de conexão nossa. Ali é onde a Sim, gente ia conversar, às vezes queixas que são relativamente comuns para eles, dor de cabeça, porque devido à rotina intensa, às vezes um dia que era mais estudo, se sentiam mais cansados, às vezes relatavam dor de cabeça. E aí, com a aplicação, várias vezes eu estava aplicando e ainda na primeira parte, nos primeiros minutos da punção, né, que é o apertar, porque também para quem não conhece, a gente coloca as sementinhas, mas é importante que faça realmente o a- a- estilo. o estímulo, que é apertar aquela sementinha, que é exatamente para estimular o ponto que a gente está tratando. Então, em algumas vezes, estimulando ali, ele já dizia: Nossa, mãe, já está melhorando. Então, assim, não é milagre, não é mágica, é realmente ciência. Algumas pessoas, às vezes, pacientes, falavam: mas tem alguma coisa de esoterismo nisso? Não, gente, não tem. A auriculoterapia é uma ciência, então não é brincadeira, não é esoterismo, não é mágica, não é milagre. É realmente um estímulo que, naquele ponto, estudos seculares já mostraram que esses pontos estimulam uma região do cérebro e o cérebro volta o estímulo
para o que está sendo tratado, emocional e físico Através da também. reflexologia, né, Claudinha? Sim, dores físicas como a dor de cabeça. É, usei várias vezes. Mãe de 3 meninos, sabe bem o que é. Vivem com o pé torcido, dor aqui, dor acolá, se machucam com muita facilidade. Então, é mais um recurso para as dores também. Então, algumas vezes tive que levar ao hospital para imobilizar a perna, dedo, mão, tudo. Aqui já teve de tudo. E aí é mais um recurso da auriculoterapia, que é a analgesia, né? Para as dores Sim. também, torções, torcicolos, inúmeras aplicações. É. Claudinha, você também utiliza lá no seu trabalho, né? Você faz nos seus pacientes, né? Sim, eu sou enfermeira, na, trabalho na atenção básica, né? No saúde da família, e eu tenho um espaço na minha agenda semanal onde eu agendo pacientes, que geralmente eu faço um acompanhamento em média de 10 sessões. Logo no início logo quando eu fiz a formação, foi mais ou menos em 2016, 2017, que teve uma epidemia de chikungunya. Então foram assim números elevadíssimos de casos e quem teve chikungunya sabe que as dores são bem intensas e se tornam crônicas. Crônicas, exatamente. Ficam Então, com. assim, foi um recurso naquele momento assim extremamente importante, porque os pacientes usavam analgésicos, corticoides e por Melhora mais muito tempo eficiente, as né? dores não melhoravam. Então, com a auriculoterapia foi um resultado maravilhoso. É, Pacientes que fizeram 2, 3 sessões e saíram de um nível de dor, numa escala de 0 a 10, de 10 para 0. Então, aí eles, meu Deus do céu, isso é milagre. E aí eu, de novo, não, não é milagre, é ciência mesmo. sim, E é um recurso que está aí e que a gente pode utilizar. é, Hoje, acompanho pacientes do grupo de tabagismo. Então, eles fazem o acompanhamento do grupo de tabagismo, usam medicação, fazem terapia e, concomitantemente, fazem também auriculoterapia. Então, pacientes que chegam com pico hipertensivo é outro recurso que a gente pode utilizar. Utilizo, além dos pontos da auriculoterapia, utilizo também a sangria, que aí já não vai poder ser utilizado realmente pelos pais, mas sim. a título realmente de informação, a gente consegue melhorar esse pico hipertensivo, tirar o paciente da emergência. Então, assim, eu considero que a auriculoterapia é um recurso muito rico e que pode ser utilizado perfeitamente em casa, com as crianças, com todo mundo. Aí, eu queria agora aqui falar um pouquinho, né, de assim mostrar para vocês alguns pontos que a auriculoterapia ela tem esses benefícios na saúde emocional, né, nas dores físicas, nas dores problemas de comorbidades, né, de obesidade, também tem muita melhoria nessa questão da compulsão alimentar, do vício, quem é dependente químico, quem tem problema com alcoolismo. Nós temos mais de 150 pontos na orelha e a gente tem diversas doenças, diversos protocolos para várias coisas que a gente pode estar utilizando em tudo. Mas aí, hoje aqui, o nosso foco é mostrar para as famílias, para os pais, né, a importância para a saúde emocional da família e do uso nos sintomas do TDAH e do autismo. E aí, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o meu curso, que eu fiz um curso direcionado para esse público, né, e que tem um e-book gratuito, que são 3 pontos somente que eu abordo, e esses 3 pontos eu queria aqui que a Claudinha confirmasse, que é o Xemen,
o rim e o sistema nervoso autônomo, que quem não fizer o curso e já tiver curiosidade para acessar o e-book gratuito, que são com esses 3 pontos, que só esses 3 pontos já dá uma melhoria enorme na regulação emocional e no nosso organismo. E aí eu queria aqui que a Claudinha falasse um pouco sobre esses 3 pontos, dizer, né, que quem tiver interesse, eu vou deixar o link do meu e-book gratuito, onde eu abordo esses 3 pontos para quem estiver assistindo. Para quem for entrar e assistir mais tarde, aqui é o mapa dos 3 pontos, ó, Claudinha. Que legal, Eu tenho, né, interessante. os pontos estão identificados de bolinha. E aí eu fiz esses 3 pontos ao e-book gratuito que eu dou para as pessoas conhecerem, que fala sobre a história da auriculoterapia, os benefícios. E aí eu dou esses 3 pontos, que esses 3 pontos você sabe que já dá uma organização, né? No nosso emocional, no nosso energético e no nosso organismo, né? E aí, eu vou deixar o link para quem estiver assistindo poder acessar esse e-book gratuito. Vai ser o nosso brinde de hoje. Para as Muito bem, gostei, viu? Vou acessar lá também. pessoas que vão assistir. Quando terminar a live, eu vou colocar o link lá para ter acesso. Muito bacana. Esses 3 pontos são pontos básicos, né, Luciane? Que é como se eles já fizessem a abertura, né, para a Uhum. auriculoterapia. Todos os outros conseguem agir melhor a partir desses 3. Mas, como você falou, esses 3 já é perceptível. Regula, né? Qualquer aplicação, na grande maioria das vezes, eles 3 são usados, sim, e a partir deles, dependendo da avaliação, né, quando é algo mais específico, que a gente vai escolher outros pontos, mas como pais, que são sintomas muito parecidos, a irritabilidade, a falta de concentração, que são exatamente esses 3 que já vão causar um impacto que você vai perceber a diferença com certeza. Pois é. E mais uma perguntinha aqui sobre assim, a frequência que você utilizava nos seus filhos, porque assim, os pais, né, eles podem, a auriculoterapia a gente sabe que a gente coloca e a gente pode passar até 5 dias, 6 dias na orelha, e se não cair, se a criança não tirar, pode deixar lá, ou você pode ir recolocando, tipo, direcionando para os pontos que, tipo, hoje ele tá um pouco mais agitado, vamos colocar o ponto para agitação. Hoje ele tá precisando dormir, já tá tarde, não quer dormir, vamos estimular aqui o ponto do sono. E é importante a gente lembrar para os pais que nas crianças é diferente um pouco de adulto, né? Porque adulto a gente pode estar estimulando até 10 pontos na orelha. Na criança é diferente, a gente tem que contar que o menos é mais e que na criança a gente pode estar estimulando até 4 pontos para poder, né, você beneficiar ali alguma coisa importante que você está querendo focar, né, como a irritabilidade, o sono, a ansiedade, mas a gente não pode estar estimulando tantos os pontos nas crianças e a gente pode estar fazendo, a importância do pai e a mãe ter esse treinamento é fazendo rodízio semanalmente. Ele pode um dia estimular um ponto, um dia estimular o outro ponto, e aí ele vai conseguindo melhorar, Encontrar um equilíbrio, né? equilibrar o emocional, equilibrar o organismo dessa criança de uma forma bem satisfatória, né? Em casa ali, sem ter um gasto e tendo resultados visíveis no dia a dia, na rotina, né? É bem interessante isso. Quero mostrar aqui para vocês a minha orelha com ponto Chemin. Quem quiser fazer um teste, que estiver assistindo a gente, ou quem for assistir mais tarde, quem quiser fazer um teste para ver como a auriculoterapia realmente funciona, aqui ó, nesse fundinho da orelha, bem no cantinho, vamos ficar apertando aí por 2 minutos sua orelha, que você vai sentir uma sensação de relaxamento,
de tranquilidade, né? E aí é importante vocês fazerem esse teste para vocês comprovar o que eu e a Claudinha aqui a gente está falando. Muita gente quando faz no dia do curso, o pessoal, eu faço o pessoal para estimular e tem gente que diz, Pronto. dormindo, já tô com sono, não sei o quê. E é bem Sim, interessante porque é instantâneo, né? Na hora que a gente, os estudos mostram que na hora que a gente estimula, que a gente está ali pegando na orelha, o cérebro já está se modificando ao mesmo tempo e você já vai conseguindo liberar os hormônios, as substâncias para ir para a corrente e você conseguindo ter esses benefícios alcançados. E eu queria também comentar aqui sobre uma experiência que eu tive esses dias. Ela estava até aqui assistindo a gente, mas eu não estou vendo ela mais. Acredito que ela pode ter saído um pouquinho. Uma mãe de uma criança autista, eu estava lá na UPA esses dias e ele estava muito inquieto, os gritos. E aí, de repente, eu ouvi lá de onde eu estava na medicação, eu fui até a pediatria. E quando eu cheguei lá, ele estava em crise, muito agitado, não querendo a medicação, não aceitando oxigênio, estava com baixa saturação. E aí, na mesma hora, eu peguei a mão da mãe, botei na orelha dela, botei no ponto Xemê e pedi para ela ficar apertando. Mãe, aperta aqui. E eu fui para a mão, porque ele estava muito agitado, as mãos dele chega suave, ele estava trêmulo. Fiquei com tanto dó, Claudinha, que eu peguei e eu disse assim: imagino. vai tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí eu fui apertando na mão e a mãe dele aqui na orelha, né? E foi imediato, Claudinha. As pessoas que estavam ao redor, até a própria mãe disse assim, o que foi que você fez? Ela deve ter um depoimento. Ah, essa mulher foi enviada de Deus, ele estava muito agitado, não sei o quê. E foi instantâneo, ele foi adormecendo e conseguiu dormir a noite todinha, aceitou oxigênio, a gente conseguiu trocar medicação. Ele já estava tão cansado por conta do esforço respiratório dele, que ele estava gripado com pneumonia e aí ele estava bem ofegante e ele já estava tão cansado, né, que ele precisava era descansar e ele estava muito irritado por conta de toda a situação, porque como ele é autista, ele era não verbal, então é difícil. Desorganizado, né? Situação dentro de uma unidade onde ele estava vendo todo o tempo crianças ali chorando, gritando, tomando injeção, ele internado, tendo que pegar acesso a essas coisas, botar tudo. Muito Então, estímulo. muita coisa, muito difícil para ele, né? Então, foi imediato. Quando eu comecei a massagear, eu botei a mãe dele para massagear a orelha dele. E uma coisa que me chamou a atenção em relação a tudo isso, depois a gente conversando, foi que eu queria aqui falar sobre isso. Foi porque a mãe dele ficou muito agradecida por ele ter se acalmado, porque ela fica muito nervosa quando vê ele muito agitado. E nós sabemos que é isso mesmo, né? A Com nossa certeza. realidade. Nós mães, quando os nossos filhos estão em crise, estão agitados, a gente também fica tensa, fica agitada, fica nervosa. Às vezes, mesmo a gente sabendo como contornar e a situação, é inevitável, né? Porque é várias coisas que você pensa naquele momento e aí acaba que você fica um pouco é, emocionalmente desregulada também. E aí a mãezinha diz que ela disse assim, a única coisa que eu não sei, que eu queria muito saber, era acalmar ele. Porque eu não sei acalmar ele e eu fico muito nervosa também. E eu sei que isso passa para ele. Quando ele me Com vê nessa certeza. situação, ele fica pior. Aí eu É disse, uma mas troca, né? é justamente isso. A gente precisa tentar manter o nosso autocontrole, saber acalmar nosso filho, para a gente passar, né, a calma para ele e ele não ficar mais agitado, mesmo sabendo que às vezes é um pouco difícil a gente ficar. E a auriculoterapia, ela age nisso, né? Ela age deixando a gente mais tranquila para a gente poder acalmar nosso filho e a gente poder estar bem para contornar essas situações em momento de uma crise, em momento de uma desregulação emocional por conta da questão de vários fatores, como uma necessidade dessa de ir até a emergência, de precisar ficar internado, porque não é fácil realmente para essas crianças. E é muito importante essa questão das mães poderem ter acesso a essa técnica, porque elas, em qualquer lugar onde ela estiver, com a própria mãozinha dela, mesmo sem elas estando com a semente, só a massagem auricular, Isso. ela já vai resolver, né, Claudinha? Exatamente, era isso que eu ia colocar. Que mesmo sem, porque assim,
O que a sementinha faz é delimitar a área e ela vai estimular mais especificamente no local, né? Porque ela é Uhum. pequenininha do tamanho do ponto. Mas só em massagear, é, qualquer pessoa pode já massageando a orelha, tanto que tem algumas pessoas que dizem assim, ah, quando pega na minha orelha, eu já fico com sono, adoro que pega na minha orelha. E não é por acaso, é porque ali existem muitos pontos que são estimulados. E É, dependendo de onde realmente estimular, melhor ainda. Então, se você faz a estimulação direcionada, é claro que os resultados vão chegar. Então, como sim, você falou, se durante o curso, no momento do curso, você já faz essa provocação, então cada pessoa pode, agora mesmo, pegar no ponto que você colocou, que é o shemen, você pode até mostrar achei aí a que orelhinha de novo. Então, assim, é nessa fossa, nessa partezinha mais funda, que a gente pode massagear e já sente a sensação de relaxamento. Eu oriento sempre, no momento da massagem, fazer também exercícios de respiração. Então, sim, inspirar, expirar. Isso ajuda também, porque a circulação, né, a oxigenação vai aumentar no local e o resultado é ainda mais efetivo. Sem com falar certeza. que, nas crianças, o resultado do estímulo, a resposta, é ainda mais rápida. Daí o motivo de que realmente a criança que você trabalhou naquele momento, teve uma resposta tão rápida que até a mãe se assustou, né? É porque realmente eles têm essa resposta mais rápida. Eles são mais sensíveis, né? Eu não sei como é que funciona. É como se eles fossem mais sensíveis. É tanto que tem que ser estimulado mais pontos, porque talvez se estimular mais pontos na criança, né? Uma Você também. hiperestimulação. É, então é por isso que é indicado estimular menos pontos neles. Eu acho que eles são mais sensíveis e a gente tem muito resultado muito bom. E assim, gente, eu acho que a gente conseguiu aqui abordar todos os pontos que eu gostaria de ter conversado com a Claudinha. É, foi um pouco tempo, mas foi super rico nossa conversa, Claudinha. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, de dar esse reforço positivo aí para as famílias, para conhecer essa técnica, né? Para a gente poder divulgar ao máximo, para chegar quanto mais gente possível, né? Hoje que dia que tem muita gente, muitas famílias que estão sem diagnóstico, que estão na luta para tentar receber o seu laudo, incluir as crianças na terapia e sofrendo em casa, né? Com falta de sono, com muita estimulação, com muita irritabilidade, com tudo, né? Que o autismo traz, o TDAH traz, o TOD traz, todos esses transtornos. E assim, me colocar aqui à disposição de quem tiver dúvida, quem quiser conhecer mais, assistir os vídeos que sempre eu estou colocando, informando. O quanto isso é importante as famílias aprenderem para estar praticando em casa, porque mesmo fora da terapia, mesmo ainda esperando para ter o seu diagnóstico, qualquer pessoa pode aplicar, né? Mesmo a criança não nem sendo, mas às vezes é preciso um pouco. Crianças que têm síndrome de Down também, às vezes têm problema com sono. Vocês podem estar fazendo o curso, adquirindo esse conhecimento e aplicando em casa, que é super importante, né? Uma ciência muito rica, que traz muitos benefícios, que diminui o uso da medicação, né? Aí, para essas crianças que, tipo, minha filha tomou um tempo risperidona, graças a Deus hoje ela não toma mais, mas não é uma medicação legal para quem tem autismo, porque tem muitos efeitos colaterais. E assim, hoje se eu fosse voltar no tempo, eu não daria mais para minha filha. Mas de passação não daria, entendeu? Porque eu preferia tentar uma outra mais natural, como hoje ela está no carnabidiol, e teria
deixado de fazer o efeito que ela fez na questão da compulsão alimentar, né, do vício pela comida. Ela ficou muito viciada, aumentou muito de peso e a gente ainda tá sofrendo aqui para ela tentar perder o peso, porque é uma coisa que mesmo ela já parou de tomar meses, mais de 8 meses eu acho que ela já parou de tomar, mas às vezes ainda tá aí. Né? Então é uma coisa que as pessoas ainda não conhecem, muita gente não conhece os efeitos, não sabe como é que faz. Tem criança que não desenvolve, mas tem crianças que desenvolvem muito, fica uma obsessão. Tipo, tem uma colega minha que ela disse que teve que botar um cadeado na geladeira, porque o filho dela. Aí eu disse assim, é muito complicado. Há certas medicações, você lidar com certas medicações. Então, as terapias integrativas estão aí. Eu acho que a gente tem que buscar mais esse conhecimento, porque quem conhece sabe que tem um resultado, que tem efeito, que tem ciência, e eu acho que a gente deveria apostar mais nas terapias integrativas, em vez de ir para essas medicações que causam mais efeitos colaterais do que benefícios, sabe? E eu também gostaria aqui de dizer que o quanto é importante nós, como enfermeiras, né, tá passando esse conhecimento, né, para as famílias, para as pessoas que não fazem parte da área da saúde, mas que têm esses problemas em casa e muitas vezes não sabem aonde recorrer, o que recorrer, e a enfermagem, ela está assim em todos, né, no pronto atendimento, na unidade básica de saúde como você, e aí eu quero reforçar aqui as famílias, para estar procurando a enfermeira da unidade mais próxima, para tirar dúvidas, né, para estar conversando sobre isso, sobre as práticas integrativas, porque é ciência, é importante, tem resultado, né, Claudinha? Com certeza. E a Eu gente quero está. agradecer também a você, Luciane, por permitir, né, abrir o seu espaço para compartilhar a experiência como mães, como profissionais, saber que muitas pessoas têm acesso, podem ter acesso a esse conhecimento. Com o seu curso também, você está de parabéns, assim, de realmente ter enfrentado, de ter disponibilizado, de ter estudado mais, montar o seu curso, que eu acho que é assim uma riqueza. E ainda ter essa Obrigada. parte aí que é gratuita, né? Então, é assim, é um Sim, presente é, onde cada família pode acessar e conhecer um pouco, até pesquisar na sim, internet o que é a auriculoterapia, quais são os benefícios, e buscar realmente como um recurso a mais, porque a questão que você falou da medicação, infelizmente, em algumas situações, muitas vezes nós não temos opção. é. Temos que usar, às vezes, as medicações mais pesadas, que a gente sabe que tem efeitos colaterais bem difíceis de lidar, mas às vezes é necessário. E É. tendo as práticas integrativas e complementares, é uma forma de diminuir até a necessidade de tantas medicações. Às vezes é uma polifarmácia que essas crianças e adolescentes precisam usar, precisam combinar várias medicações Para poder para ter o alcançar um melhor vida, objetivo, né? exatamente, que às vezes é conseguir dormir, às vezes é conseguir ficar paradinho, né? E com o efeito de outras terapias, da, da auriculoterapia, a gente tem aí A os laser óleos terapia. essenciais, né? Então, assim, é uma riqueza, é uma gama enorme de opções e Agora eu que vou fazer uma é propaganda, importante. aqui, fazer um pouquinho a propaganda, vender o meu peixe. Eu também estou fazendo a laser terapia no uso para fotobiomodulação no Muito bom, autismo. excelente, excelente. Eu vi você E fazendo essa semana, a né? Bia, nota 1000, a Bia. Ah, Maria, eu fico morta de feliz quando eu vejo os resultados da minha filha, porque todo dia é coisa nova, todo dia ela tá melhorando. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me ter mostrado um caminho para me buscar conhecimento, para me estar podendo ajudar a minha filha, né? Eu estou muito feliz, eu quero passar isso para as mães, eu estou disponível para ajudar qualquer dúvida.
Também estou fazendo um curso de neuromodulação transcraniana Importantíssimo. para utilizar o TDCS, que tem milhões de estudos aí, já tem meta-análise falando do uso do TDCS, e que é muito importante tanto para o TDAH, como para o autismo, como para problemas como ansiedade, depressão, né? Então, é uma área que está rica, cheio de técnicas integrativas aí para serem utilizadas e que tem um efeito, um resultado mais rápido. Você consegue ver resultados notórios ali em pouco tempo, né? E assim, é muito bom e eu queria cada dia que passa, eu estou divulgando, quero que as pessoas conheçam, porque é uma coisa que a gente precisa, nós como pais de crianças com autismo, TDAH, chega aquela época na escola, aquela fasezinha que é muita coisa, é o esporte, é a escola, é os amigos, é a adolescência, é tanta coisa ao mesmo tempo. Tu sabe bem disso, né, Claudinha? Várias camadas abertas. E eu sei que não é fácil. Então, o uso da laser terapia, o uso dessas estimulação né, a neuromodulação transcraniana vai regular, vai deixar essa criança melhor para desenvolver o aprendizado, para facilitar a questão do aprendizado na escola, com os colegas, né, as amizades, tudo isso vai melhorar a questão do relacionamento social. Então, são muitas coisas envolvidas. E é só coisa boa, essas estimulações. Então, eu estou realizando os atendimentos domiciliar para quem tiver interesse e realizando também o curso e o próximo divulgação do curso, que vai ser online e gratuito, vai ser em agosto, acho que é dia, se eu não me engano, é dia 3 de agosto. Eu acho que foi essa. Ah, legal. No dia 3 de agosto, quem estiver aqui assistindo, nós temos um encontro marcado para ver toda a divulgação do nosso curso, a nossa segunda edição do curso de ADA, né? Auriculoterapia Descomplicada no Autismo. E é isso. Queria aqui mais uma vez agradecer você, deixar aqui registrado esse momento. Muito obrigado. Foi Obrigada. riquíssima a nossa conversa. Vai ficar aí para quem quiser assistir mais tarde, depois. E é isso, viu? Uma questão importante, eu até já falei, mas que eu preciso reforçar, é a conexão que se fortalece, né? Esse laço dos pais com os filhos nesse momento, porque você não está ali só dando uma medicação, né? É diferente. Você está aplicando uma terapia e a própria criança percebe o quanto aquilo ali é benéfico, né? É, Então e ele a, está recebendo, se sentindo cuidado, se sentindo amado, e ainda é tão bacana essa interação e essa troca que aqui em casa, pelo menos, é assim. Tá com dor de cabeça. Mãe, faz aqui, um pontinho aqui que eu tô precisando. Não, mãe, olha, hoje o meu mais velho já tem 20 anos, mas recorre à auriculoterapia com muita frequência. Mãe, faz uns legal, pontinhos aqui que esses dias na faculdade tá punk e eu preciso concentrar melhor, mesmo com o uso da medicação, nem sempre é efetivo. E aí, é. quando entra com a auriculoterapia, aí é show. É muito legal. A Bia é pequenininha, né? Ela tem só 5 anos, mas ela já tem. Eu faço nela desde bebê também, desde um ano e pouco. E aí, Claudinha, é tão engraçado. Ela já vem com a pinçazinha e já Meu pega a Deus, aí que ela faz em amor. todos os bonecos dela e depois eu faço nela. Aí ela diz assim: a Bia, agora é a Bia. Agora é a Bia. Né? Ela começa fazendo as bonequinhas dela e aí depois ela diz: mamãe, a Bia, agora é a vez da Bia. Aí eu vou fazer. E Ai, é que tão momento rico que se transforma, né? demais, mulher, demais. E você vê, tipo, eu fico assim, oh meu Deus, vai ser uma auriculoterapeuta quando eu crescer. Depois eu vou botar um vídeo para vocês verem ela fazendo nos bonequinhos dela. Coloca que é muito legal mesmo. Muito interessante, eu acho muito legal.
E é isso. Eu acho que Pois, é Lu, assim que parabéns, viu, eu pela sua iniciativa e obrigada por me permitir estar aqui também Eu que contribuindo com agradeço você. a presença, viu? Muito obrigada. É uma Beijão. boa semana de trabalho, né? Hoje ainda então, estamos no Começando, início, quase começando a semana. né? Gente, aproveitem, viu? É uma riqueza. Acessem aí o link, Vou ganha colocar o aí link, esses 3 pontinhos é já. book gratuito com os três É o pontos pontapé para inicial. quem tiver assistido, viu? Vou colocar o link aqui. Tchau, Claudinha. Obrigado, Tchau, viu? tchau. Muito obrigada. Obrigada.